Vamos a outra fofoca, e essa aqui envolve uma polêmica, um cancelamento, uma coisa que a gente estava falando, inclusive, essa semana, sobre isso, e foi legal, porque calhou, né? Calhou, na verdade, de a gente estar falando sobre isso, e o Zanzerhan se declarar, falar sobre o assunto ao qual ele não fala há bastante tempo. Então, vamos lá. Zanzerhan, como vocês sabem, ele é um dos protagonistas do World of Honor ao lado do Simon. E desde aquela época ele foi cancelado. World of Honor foi o último grande drama BL que saiu na China. Deixa eu ver até que ano, que eu acho que foi em 2021, não é isso? World of Honor, né? De 2021. Deixa eu confirmar aqui no My Drama List pra vocês, certo? É lógico que ele tem outros papéis. Eu estou falando do último, né? World of Honor é de 2021, exatamente do início de 2021. Foi lançado em fevereiro de 2021. A gente já conversou sobre esse drama, que na época, até falei que a VenuX fez um vídeo provando que o que eles falavam, certo, não batia muito com o que estava na dublagem. Foi um drama que pegou um pouco pesado, digamos assim. Eu não sei como ele passou pela censura, como ele passou. E aí, todo mundo acha, isso também pode ser teoria da conspiração, mas a gente sabe que no fundo pode ter um fundo de verdade, que o cancelamento dele, a perseguição a ele, se deu devido a um pouco a isso ou a outros fatores, né? Porque ficaram tentando desencavar uns podre besta do ator para cancelar ele, né? Então, cancelaram ele simplesmente porque ele estava no Japão, né? E lá muito atrás, lá no fundo, tinha um tal de um templo que o Japão tem em homenagem, né, a uma figura da guerra que matou muitos chineses, né? E esse, que é um... Desculpa, gente, pra mim sempre vai ser um motivo ridículo, foi o motivo de cancelar a carreira do cara, que não tem nada a ver, o que é um absurdo. E assim, eu não sei nem o que falar sobre isso, sabe? Aí a pessoa fala, mas tem que entender, não tem que entender nada. Ninguém pode ser cancelado por tirar uma foto num outro país. Ele nem tava no templo, e mesmo que tivesse, tá? Eu sou contra. Mesmo que ele tivesse dentro do templo, sabe? Eu, como uma historiadora, você faz visita a lugares que não são bons, sabe? Existem, por exemplo, passeios turísticos para Alcatraz, um presídio. Existem passeios turísticos para lugares da Idade Média onde pessoas eram torturadas. O turismo, ele não é feito só de coisas boas. Existe o turismo em coisas que são ruins também. Também para as pessoas lembrarem do lado mal das coisas. E isso não tem nada de errado nisso, sabe? Tem turismo que visitam tumbas, pessoas mortas, como eu falei, lugares que eram presídios, lugares que eram lugares de tortura, lugares que eram lugares usados por um ditador para fazer coisa errada, né? Por exemplo, você pode fazer um turismo na Alemanha em lugares que Hitler, sabe, matou vários judeus. E tem esses lugares para se visitar. Tem até muitas casas de serial killers que viram lugar de turismo, né? Existe isso nos Estados Unidos, né? As casas dessas pessoas que são visitadas. Tem até vários filmes que tratam disso, né? Séries também às vezes mostram que nos Estados Unidos se faz também turismo para esses lugares que são ruins. Então eu acho que isso não tem nada a ver. Você visitar um lugar de tortura não quer dizer que você é um torturador. Se você visita um lugar que tem determinada história, não quer dizer que você concorda com aquilo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então eu acho esse cancelamento dele, pessoalmente falando, um absurdo. Mas vamos ler a matéria. Zanzerhan quebra o silêncio sobre a controvérsia do santuário Yasukuni em um concerto em Seul, na Coreia, no caso. Eu amo profundamente meu país, né? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Essa é uma matéria do Drama Panda, nem li, né? Do dia 22 de novembro, tá, gente? Vamos continuar aqui. Então, vamos lá. Zanzerhan, que já foi uma estrela procurada no entretenimento chinês, ganhou popularidade por meio do drama de sucesso World of Honor. No entanto, a carreira de Zanzerhan, deu uma guinada dramática em 2021, devido à acusação de que ele visitou o santuário é difícil falar, tá? Yasukuni. O santuário, associado à história da Guerra do Japão, é uma fonte de profundo ressentimento e críticas da China. O ator foi rotulado como antipatriótico e foi efetivamente colocado na lista negra da noite para o dia. Gente, pra mim isso foi só desculpinha pra cancelar o cara, porque é um cancelamento
Vou continuar a dizer, acho absurdo. Eu acho qualquer tipo de cancelamento absurdo. Esse aqui é o mais absurdo que eu já vi. O pior deles, né? Ó, aí ele falou, agora ele se pronunciou. Eu nunca visitei ou nunca visitarei o santuário. No entanto, a estrela de 33 anos conseguiu brilhar fora da China continental. Durante seu concerto Zanzihan, de 2024 em Seul, na Coreia, o cantor e ator falou abertamente sobre os eventos que atrapalharam sua carreira. Ele disse, já se passaram 3 anos, não tive a chance de explicar a todos a verdade daquele ano. Mas agora quero contar a todos. Em 2018, durante a temporada de flores de cerejeira, eu estava caminhando pelo caminho Shidorigafushi, de flores, de cerejeiras, e passei por um jardim. Naquela época, eu não sabia o que era esse lugar atrás de mim. Ainda tem isso, gente, sabe? As pessoas podem visitar lugares históricos e fazendo turismo e passar por lugares que você não faz ideia do que significa. Ainda tem a questão da inocência. Eu mesmo, se eu tô no Japão, eu vou no santuário. É um santuário, é um lugar com cerejeira, flores lindas, vou tirar foto. Às vezes a gente nem sabe de que se trata. Você exigir de todas as pessoas que ela conheça a história de todos os lugares para não pisar num lugar errado, ou não tirar a foto num lugar errado, é muito absurdo, sabe? Não tem como você exigir isso. E aí complica mais ainda a situação, porque é uma coisa assim, absurda, natural. Você tá passeando, você tá tirando foto. Você não sabe a história de todos os lugares. Se você fosse se preocupar com isso, você não visita lugar nenhum. Então é muito complicado isso, né? Em 2021, as fotos de Zanzihan atraíram críticas e também viram o ator ser banido das redes sociais chinesas. Olha, o cara foi banido das redes sociais por causa das fotos. Ele passou a abordar o que aconteceu. Aí nas falas dele, agora abrindo aspas para ele. 3 anos depois, quando vi a notícia, quis explicar, mas já havia perdido todas as plataformas para esclarecer. O que está dizendo? Ele queria explicar a situação, mas não deram voz para ele. Quando a situação aconteceu, ele já estava com todas as mídias banidos de todas as redes sociais, que é isso que eles fazem lá. Por isso que é muito triste que um governo controle tudo. Porque o governo controlando tudo, acontece isso. Sabe, esse negócio de vamos controlar as mídias sociais através do governo, é isso aqui que acontece. A pessoa depois não tem direito nem a se defender, porque ele é banido de tudo e ele não tem como voltar. Sabe? Então esse negócio de mídia social ser estatal é um absurdo, porque isso vira uma ditadura, que é o que a China é, tá? Desculpa aí, tá? Que é o que a China é, uma ditadura comunista. E sempre foi, e pelo visto será por muito tempo. E isso aqui é a prova da ditadura horrível, sabe? A falta de liberdade e a falta de você nem dar à pessoa a chance de se explicar. Eu acho isso um absurdo, sabe? Liberdade é fundamental. É engraçado que a gente vê vários dramas falando, né, da liberdade, da tal da liberdade, que a liberdade é mais importante que a vida. É um discurso meio hipócrita, mas não dos autores, provavelmente. Eu sinto que às vezes através dos dramas, das séries que eles estão escrevendo, são as pessoas podendo falar um pouco de liberdade, embora eles não a tenham. Você sabe que... Por isso que eu falo, por que eu não assisto drama de República? Porque eu sei que todos vão ser puxando o saco do governo. Porque lá eles não vão ter liberdade para falar mal, para falar a verdade, para falar o que querem falar. Por isso que eu não gosto de assistir essas coisas muito da história atual. Porque eu sei que vai ser rasgação de seda. Agora, nos dramas de época, eu às vezes sinto um pouco de críticas aos métodos atuais das coisas, tá? Porque aí é uma coisa que eles passam como fantasia, passa como uma coisa de outra época, mas de vez em quando a gente sente uma espetadinha aqui e ali. Sou um cidadão chinês, nascido e criado. Eu nunca irei visitar ou prestar homenagem no santuário Yasukuni. Eu amo profundamente meu país ancestral. Finalmente, se dirigindo aos seus fãs, ele disse: é sua confiança e apoio que me trouxeram aqui hoje. Obrigado. Zanzihan fez uma referência profunda, enquanto seus fãs aplaudiam em apoio ao ator, certo? Vamos aqui, deixa eu tirar a música. Vocês vão ver ele falando agora. Vamos lá.
Ele vai falar isso que eu já falei, eu não pus a legenda aqui, mas ele vai falar isso, só pra gente ver ele falando. 会跟大家、跟所有人陈述当年的事实。但是现在，我想对所有人说，2018年正值樱花季，我沿着千鸟渊的步道一路赏樱，路过一个花园。当时并不知道身后的这个地方是什么。3年后看到新闻，当我想去解释的时候，我已经失去了所有可以解释的渠道。我是一个土生土长的中国人，我从来没有，也永远不会去参观参拜靖国神社。我深爱我的祖国，是大家的信任和支持支撑我走到今天。谢谢你们。Tá lindo ele, né, gente? Com cabelo azul. Eu botei algumas imagens aqui, fotos do show pra ir passando enquanto eu for falando, tá? Então tá aí ele falando um pouco sobre o assunto, depois desse tempo todo sem falar sobre. E ele tem bombado, ele mergulhou na carreira de músico, porque ele não precisa da China. A gente sabe que lá na Tailândia e na Coreia ele bomba, ele faz shows, né? Então ele tem se dado muito bem com a sua carreira de cantor. Tem bombado mesmo, assim, vendido milhões e a música bombando. Eu já tenho trazido essas informações aqui pra vocês. Então ele resolveu verter a carreira dele mesmo pra música, já que ele foi canceladíssimo, né, da questão dos dramas. Fez como a Fan Bingbing também. A Fan Bingbing também teve um cancelamento. Ela agora faz... Ela deu uma voltada, mas ela faz mais coisas fora da China do que na China. Ela tem feito muitos filmes na Coreia. E às vezes os atores recorrem a isso, né? Para lugares que têm mais liberdade, que são livres de verdade, para eles continuarem as suas carreiras. Infelizmente, é assim que funcionam as coisas, né? Eu falo que eu adoro a cultura oriental, eu gosto. Mas tem coisas que nós ocidentais somos melhores. Eu vi que vocês vão... Eu vou ler os comentários, mas eu vi que vocês falaram da mágoa entre os dois países. Gente, o Japão fez mal à China, como a China no passado fez muito mal ao Japão e à Coreia também. Ninguém tá certo, ninguém tá errado, tá todo mundo errado. Lembra? Eu falei, se você pega em Press Key, o que a China fazia com a Coreia era horrível. Imagina se a Coreia ficasse de enchendo o saco da China por causa disso até hoje. Não, a Coreia, em vez disso, ia lá na China gravar nos estúdios lá, o Jinian, o drama. Quem viu em Press Key conta uma história verdadeira. Onde o pessoal da Coreia tinha que mandar escravos da Coreia, né, pra China como pagamento. Isso também é mostrado no drama que eu dei de dica esses dias, né? O The King's Love. Também é mostrado lá, tá? Essa coisa de você ter que mandar as escravas, as mulheres, pro outro país como pagamento. E era uma exigência chinesa, tá? Eles são inimigos entre eles durante a história toda. Todos eles fizeram um mal aos outros o tempo todo, o que é normal, o que aconteceu no Ocidente também. Vamos falar da Europa. A Europa, vamos lá, Portugal, Inglaterra, França, todos lutaram um contra o outro, inclusive na Segunda Guerra aí, cada um tava de um lado, a França de um lado, um povo do outro, né? E o que eles fizeram? Se perdoaram. E botaram uma pedra nisso e fizeram a União Europeia muito mais civilizado. Não fica com um pano um ao outro por causa disso. E aqui na Europa nunca se cancelaria alguém, um ator, seja lá o que for, por visitar, como eu falei, um campo de concentração, sabe? Não vai existir isso. E é aí que eu falo, por mais que a gente às vezes critique o Ocidente, nesses termos, vamos dizer assim, da verdadeira e da real liberdade e dos acordos e de não manter rancor e de realmente procurar e buscar a paz, ainda são melhores. Nesse sentido são. Porque, realmente, vamos botar uma pedra sobre isso, vamos colocar uma pedra sobre isso. Aqui também eles se mataram uns aos outros o tempo todo. Mas, hoje em dia, eles vivem em estado de paz. Por quê? Porque coloca o bem atual e geral acima dessas picuinhas do passado. Porque se você for querer
negócio da dívida histórica, que eu acho um absurdo. Se você for querer brigar sempre pelo que já aconteceu, ninguém nunca vai viver em paz com ninguém. Porque todos têm culpa no cartório em algum momento da história. E a China também já fez muita merda pros outros no passado. Quando ela é um grande império, sabe? A gente sabe que vários territórios foram adicionados à China de uma maneira muito bruta e muito forçada. Essas pequenas etnias que a gente fala que são da China, elas não foram de livre, espontânea vontade. Todo mundo sabe disso. Né? Nada disso foi conquistado de livre, espontânea vontade. Né? Foi tudo na guerra, na pressão e no genocídio, assassinato, seja lá o que for. Né? Então, gente, ninguém é inocente. Ninguém é totalmente correto. Mas eles não têm esse tipo de pensamento, né? O ultra-ufanismo, o nacionalismo faz você achar que a sua nação é tão melhor que as outras que você condena um próprio cidadão seu por uma coisa que eu acho que não tem nada a ver. Nenhuma pessoa deve pagar por um problema que nem é da geração dele. Que nem é da nossa geração. Que não tem nada a ver com a gente. Com as pessoas que vivem nessa época, vamos dizer assim. Tá lá atrás. Tá no passado. Então, se eles tivessem um comportamento... Aí vamos elogiar o Ocidente de vez em quando, que a gente merece também. Como o ocidental tem, sabe? De realmente colocar uma pedra sobre isso e seguir a vida. E aí, a gente teria... Se eles fizessem isso, a gente teria atores coreanos atuando em dramas, que era muito legal e parou-se de ter. Né? Não tinha essa picuinha com o Japão. Podia até ter dramas passados no Japão. Então, é muito triste que seja dessa maneira lá. E é muito feliz por nós que nós sejamos totalmente o inverso disso, tá? Tanto nas Américas, o Ocidente de forma geral, a Europa e a América, né? Que a gente vem da cultura ocidental. Graças a Deus por isso, tá vendo? Nem sempre é desvantajoso ser um ocidental. A gente sabe que não, né? Por mais que a gente possa admirar a cultura dos outros, vamos nos elogiar quando nós merecemos elogios, né? Nós somos muito mais pró-liberdades e pró-acordos e pró-aceitar os erros e pró-superar os erros do que essa guardação de rancor que às vezes não faz sentido pra mim e pra toda, como eu falei, toda a Ocidente e toda a América. Deixa eu ler o comentário aí de vocês. Mas é legal ver ele falando sobre o assunto. A gente sabe que isso foi uma perseguiçãozinha. Olha, gente, só não fizeram isso com o Xiao. Vocês sabem disso. Só não fizeram isso com o Xiao porque não acharam nada pra cancelar Xiao. Porque essa tentativa existiu. Por isso que eu falo. Eu quero muito ver Immortality, mas às vezes eu peso na balança se eu realmente quero que saia um drama do BL do Lu Yunxi. Porque sempre que tem um drama BL que bomba muito, parece que algum ator dessa obra é cancelado. Sabe? Então eu fico deveras preocupada. Não quero nem que o Arthur, nem que o Lu Yunxi sejam cancelados. Então, é muito complicado, tá? É muito difícil essa situação. A gente fica ali... É melhor nem ter, né? Tem o Tanjansi também, que fez um com o Lobito, inclusive. Também não quero, imagina cancelar a Tanjansi, tava falando isso no grupo. Então, às vezes, eu prefiro que nem saiam. Se é pra acontecer isso, eu prefiro não ter. Porque eu vou ficar muito mais triste de perder um ator que eu gosto muito. Porque todo mundo tem podre nessa vida. Não é todo mundo que passou pela vida sem cometer nenhum erro. Então, isso aqui é praticamente uma caça às bruxas, entendeu? Você vai atrás do cara que quer cancelar ele de todo jeito e futuca até achar uma coisa errada e acontece o que aconteceu com ele. Simplesmente da noite pro dia ele perdeu todas as mídias sociais, não deram chance dele se explicar, sabe? Hoje em dia com IA você consegue fazer até foto falsa dessa maneira, desse jeito, né? O negócio é muito, muito sério. É muito sério. Porque não houve uma investigação, não há uma investigação. Não há um júri, um juiz, não há um julgamento. Não, é só corta o cara da vida dele. Tira o cara da carreira dele. Acaba com a vida do cara. Sabe? Ou da atriz também, que tem atrizes que passam por isso também. Gente, isso não é certo. Em lugar nenhum. Cancelamento não é certo em lugar nenhum. Esse tipo, então, é deplorável. É triste. Tem que ser rechaçado, criticado, abominado. Porque você destrói uma vida sem motivo nenhum. E, pelo menos essa é a minha opinião, tá, gente? É absurdo. Isso é um absurdo. E quando é o negócio do imposto, tu até, né, pensa assim, pô, o cara cometeu um crime, né? Sonegação, a princípio, é um crime. Tudo bem.
você tem até um julgamento. Por que eu tô falando? Porque até vai. Porque você vai ter um julgamento para provar que realmente houve essa sonegação. Para ver a quantidade, para ver a multa. Há um processo, né, legal. Nessa situação aqui, não tem nada. Sabe? Não tem como o cara se defender. Não tem onde ele ir se defender. Isso é um absurdo. Sabe? Isso não devia existir num lugar que tem uma cultura, um negócio tão legal, tão avançado e é tão, sabe, absurdamente ridículo numa situação como essa. Então eu fico feliz que, embora ele realmente tenha sido jogado para fora da indústria do entretenimento chinês, que ele conseguiu manter a sua carreira de artista e tá feliz cantando as suas músicas e fazendo vários shows por aí. Então, eu quero bater palma aqui pro Zanzerhan, já vou ler o comentário de vocês. Palma pela resiliência, tá? Por não desistir de ser o artista que ele é e de ter seguido em frente, né? Deixa eu ler o comentário de vocês aqui. Vamos lá. Valdirene, boa noite, Maíra. Adoro dramas com o Lobito, ele é um fofinho. Ele é muito bebê, né? Muito fofo. Toquinha, boa noite. Legal que a Toquinha chegou, porque ela é uma descendente japonesa. Pode dar umas opiniões aqui também. Né, Cristiane, coitado, feito de bucha de canhão, né? A bunda murcha, ele é a bunda murcha. Gente, a bunda murcha. A bunda dele já apareceu, né, nos dramas aí. É a bunda murcha. Mas ele não tava na Tailândia? Sim, esse show dele foi em Seul, na Coreia. Ou seja, ele também tá bombadíssimo na Coreia, o que é muito legal. Mas ele tem ficado mesmo na Tailândia. Né, deixa eu ver aqui, Taquinha, ele estava no jardim de um templo, ele estava tirando uma foto com a cerejeira, foi só uma desculpa pra cancelar, exatamente, gente, isso aqui não é chapéuzinho de alumínio, não, foi só uma desculpa pra cancelar o cara, gente, foi, simples assim, entendeu? Os lugares do Holocausto na Alemanha para visitação, exatamente, tem vários lugares do Holocausto pra você visitar, sabe, judeus visitam lugares do Holocausto. Sabe? Eles estão... Gente, vários judeus fazem visita a lugares onde os irmãos deles morreram. Então, eles estão fazendo... vamos dizer assim, achando aquilo maravilhoso? Não, mas é uma visitação turística que as pessoas podem fazer. Sabe? Acontece. E tem até o tour onde o Jack Stripador matou as vítimas em Londres. Minha amiga fez. Tem, gente. Tem vários tours de assassinos em série famosos. Existe o turismo do terror. E muitas pessoas gostam de fazê-lo. E eu acho que tudo bem por isso. Tem gente que adora. O turismo do terror engloba essas casas de cereais, essas rotas do crime. Tem esses lugares de tortura medieval, esses lugares do Holocausto. Tem gente que gosta de fazer esse tipo de turismo. A galera que gosta aí do terror, dessas coisas, sabe? Existe um menino que tem um canal no Brasil há muito tempo. Vocês devem conhecer, algumas de vocês devem conhecer, que é o Milho Wonka. Que ele é dessa galera que é meio, né, gosta dessas coisas sinistras, né? E ele e a mulher dele são uns dois queridos, sabe? São todos fofinhos, todos ótimos, todo bonzinho. Mas eles gostam dessas coisas de terror, dessas coisas bem sinistras. A namorada dele, então, lê só coisas sobre assassinatos brabos. É um gosto dela de entretenimento. Ela é uma pessoa maravilhosa, o que ela gosta não tem nada a ver com aquilo que ela gosta de consumir como entretenimento, ou visitação, ou leitura. Né? Eles gostam dessa coisa bem gótica, tanto que o visual do Milho Wonka é todo gótico. Mas o fato dele ser gótico não tem nada a ver com ele ser ruim, né? Isso não existe. Cris, Regina, pois é absurdo o que fizeram com ele. Duda, tem um lugar lindo em Porto Alegre que você só chega de barco, se chama Ilha do Presídio, lugar de torturas impensáveis, mas virou ponto turístico. Exatamente, esse turismo existe. Andréia, absurdo esse cancelamento mesmo. Sara, eles são assim porque o Japão foi cruel com os chineses. Teve até aquele negócio do massacre de Nanquim. Eles têm uma ferida histórica, os chineses não perdoaram e os japoneses, o que os chineses fizeram. Mas o fato deles não se perdoarem uns aos outros, mas é o que eu tô falando, a China também já fez muito mal ao Japão. É só você ir um pouco mais atrás da história. Sabe? É uma coisa de revanchismo, vingancinha. Mas se você ficar nisso, você vira esses países que nunca têm paz um com o outro. Se você nunca superar o problema, se você nunca pôr uma pedra de cal no problema, como a Europa fez, você nunca a supera. E ninguém deve pagar por aquilo que aconteceu lá atrás. A gente não tem nada a ver com isso. Sabe? Nós não éramos essas pessoas. E é isso. E esse negócio que o oriental tem de guardar rancor, entendeu?
de uma nação contra outra, de uma coisa, de uma pessoa, de uma família. É porque eles pensam assim, sabe? O rancor não é contra a pessoa que fez o mal, vai pra família inteira, sabe? A família toda você vai sentir rancor. Isso é uma cultura muito complicada, que acaba gerando esse tipo de problema, que vai prejudicar a eles mesmos. E aí você acaba perdendo artistas como esse aqui, por uma besteira. E ninguém tem que saber ler japonês também, exatamente, Sara. Mas eu não acho que o ator tem que pagar por essa mágoa entre os dois países, eu também não acho. Cris, mas a foto foi tirada a anos-luz e não cancelaram ele antes porque, né, suspeita. Exatamente, pegaram justamente quando ele fez o Drama BL, né, gente? Chapeuzinho de alumínio aqui, colocado com sucesso, mas só pode, né? E onde ele tá morando agora, espero que tenha saído da China. Que eu saiba, ele tá mais pra Tailândia. Eu acho que ele deve estar fixo por lá, porque ele faz muito show lá. Esse aqui, no caso, é um show na Coreia, né? Talvez ele tenha falado até nesse show da Coreia, porque eu acho que na Coreia ele se sentiu mais à vontade, inclusive, para falar sobre o assunto. Que é um país, Seul, né, Coreia do Sul, totalmente livre, né? Regina, eu lembro... Regina Tawaquinha, eu me lembro quando cancelaram as atrizes, porque as atrizes foram no show Burlesque em Paris, sim. Isso também foi ridículo. Elas foram ver a menina lá do Blackpink, a Lisa, né? Isso também é outra coisa absurda. Nem é um show burlesque, é um show sensual só. Cris, a China é quase a menina da flecha de Fênix, né? Não quer nem saber, mete a flechada sem ouvir. Exatamente. Aí não é muito hipócrita que eles criam um drama e criticam exatamente isso? Ou é hipocrisia? Eu não acho que é hipocrisia, porque eu acho que é uma forma que os artistas têm de expressar esses descontentamentos com algumas situações. A arte sempre foi muito isso, né? Expressar por debaixo das coisas, com mensagens subliminares, né? Coisas que você quer criticar abertamente, não pode. Né? Daniela, sim, a maioria dos imperadores são do mal, né? A Andréa, bom exemplo, Cristiane sendo sem direito de defesa. Duda, eu fico extremamente triste e sei que continuará por muito tempo e fico feliz por ele ter dado a volta por cima. Então aqui, ainda bem que ele é conhecido na Ásia, ainda bem que ele conseguiu manter, continuar a sua carreira, né? André, que bom que ele continuou trabalhando com a música. Cris, em Quinhu também, guerras do exército chinês invadiram a Coreia. Gente, eles são inimigos históricos há muito tempo. Ah, porque na Segunda Guerra Mundial e as guerras antes? Guerra é guerra. Se é pra se prender ao que tá no passado, vamos lá, desde o começo, né? Passado, é tudo igual. Não importa se é o mais recente ou o mais distante, né? Mal por mal, todos fizeram uns aos outros, né? Se o negócio é dívida histórica, a dívida histórica é desde o começo. Então, eles sempre se bateram, sempre se pegaram ali, né? Algum país não fez mal pro outro? Um ou dois só, acho. Acho que nem existe isso, todos o fizeram. Sara Ásia é muito radical com esse assunto. Os coreanos também cancelaram a Adele porque ela usou uma bandeira do sol nascente japonesa, que para eles é equivalente à suástica nazista. Cris, eu acho o asiático rancoroso, ele é rancoroso. Os japoneses na Segunda Guerra se achavam na raça superior em comparação aos coreanos e chineses, mas a China também se achava superior aos japoneses e aos coreanos. Vem pra aqui, você vai ver como é que era. Eram os chineses, né? Então, é o que eu tô falando, todos eles já fizeram isso em algum momento da história, um com o outro. Quem tem moral pra falar do outro? Sabe, a moral, onde que foi parar? Sabe, se todos fizeram, se tá todo mundo errado, tá todo mundo errado. Vamos lá, o meme da Dilma. Né? Cris, o povo não tem maturidade, fica doido, o partido mais doido ainda, é melhor nem sair. Duda, concordo, mas infelizmente eles fazem isso e de maneira monstruosa. Ali, ficam procurando pelo em casca de ovo, já cancelaram, era tudo desculpa, ele foi um bode expiatório. André, é verdade, é melhor deixar os BL na gaveta, eu queria, mas diante do cancelamento, deixa pra lá. Eu prefiro que fique, sabe, porque eu tenho muito medo. Cris, ainda bem que ele é forte, fosse um coreano, tinha cometido o oposto de viver, podia acontecer. Gente, pode acontecer, sabe? Os chineses, nesse ponto, eles são mais fortes, né? A gente pouco vê eles cometeram o oposto de viver. Infelizmente, os coreanos fazem mais, né? E é uma tristeza por isso, né? Palmas que ele merece, né? Liberdade. Cristiane, por muito menos, já teria ido para outra vida. Sara, espero que ele espere isso. Duda, ainda bem que ele e o Xiao tiveram força para se levantar, pois muitos não conseguem vencer. Li, poderiam ter usado um dublê, né? De retaguarda, o pessoal já tá falando da bunda dele. A gente não tem que rir. Salete, eu conheço o canal dele, legal. Denise, Maíra, eu concordo com você. É triste ver esse tipo de coisa acontecendo com qualquer pessoa. E também tenho receio de nossos atores queridos fazerem BL. O ator nem pode se desafiar na atuação. Tristeza, né?
Eu tenho medo. Eu, sinceramente, tenho muito medo. Eu queria ver muito, gente. Eu queria muito ver. Muito, muito mesmo ver Immortality. Muito. Mas eu morro de medo, sabe? Porque vocês sabem o quanto eu amo Lu Yunxi, né? Eu não quero perder Lu Yunxi. Isso, eu concordo com você, Maíra. Cris, verdade. Isso é até hoje uma família paga pelos erros do outro. Valdirene, concordo totalmente com você, Maíra. É um absurdo, gente. Não tem como não achar absurdo, sabe? Nós, como os ocidentais, a gente tem que saber reconhecer aquilo que a nossa cultura tem de boa. E uma coisa que a nossa cultura tem de boa é não manter o rancor. É realmente perdoar e ser perdoado. É realmente passar por cima dessas coisas para uma boa convivência. Isso é muito bonito da cultura ocidental, tá? Lígia, ele também tem uma marca de roupa, né? O drama de época a gente vê umas críticas. Sim, no drama de época a gente vê umas críticas. Tem uma coisinha aqui e ali que eles colocam de propósito. Cantinho da Inês, aquela atriz fofa de Amor e Redenção está cancelada ainda? Tá, a Cristal. Tal dela foi por questões de imposto, né? Salete, a Coreia é livre, mas cancelou o Jisoo por bullying quando era estudante. Sim, eles fazem. Esse tipo de cancelamento se faz no mundo livre, né? A gente aqui no Brasil também. Quantos artistas são cancelados por postar alguma coisa na internet? Mas isso não é um cancelamento estatal, gente. É diferente, tá? Por mais que ele possa ser cancelado, ele tem voz, ele tem suas mídias sociais, ele vai poder lá se defender. Geralmente eles conseguem recuperar a sua carreira, tá? Aos passinhos lentos, mas recupera. É diferente quando o Estado vem e te elimina. Você não, é o que ele falou, ele não teve por onde. Tá entendendo a diferença? Uma coisa é o cancelamento do público, sabe? Outra coisa é o cancelamento vindo do governo, tá? O cancelamento do público, ele é temporário, ele não é total. E, sabe, porque as pessoas não têm poder sobre pessoas contratarem ele, sobre marcas, sobre nada disso, sobre mídias sociais. É diferente. Agora, na China, o cancelamento, ele é governamental. O cara é apagado da história, da vida social, da mídia social, da rede social. É totalmente diferente, tá? Uma coisa é o cancelamento do público, outra coisa é o cancelamento de governo, tá? É muito diferente. Né, Cris, mas a Coreia não é o governo exatamente, o problema é a população mesmo. Então, o cancelamento público do público é uma coisa, que aí é outra história, tá? É outra problemática. O cancelamento vindo do governo é outra coisa. Cris, tudo rancoroso e doido. GG, o cancelamento é muito triste, pois todos perdem o público também. Tá, Aquinha? A história da Ásia é complicada, eles tentaram dominar um ao outro ao longo da história, foi o que eu falei. E agora era momento de pôr uma pedra em cima, como o Obama levou flores em Hiroshima. Exatamente, gente. É hora de pôr a pedra em cima. Ninguém que tá vivo hoje, a maioria das pessoas, tem culpa do que aconteceu lá atrás, né? A gente vê isso bem representado nos dramas de vingança. Não basta matar a pessoa que fez o crime, eles destroem a família toda, inocentes também. Exatamente, ele tem essa coisa de pegar o todo, sabe? Tem que se vingar do todo. Pessoas que não têm culpa de nada ali. Tem esse negócio que todo mundo é culpado. Da família, o bairro, a vila, o vilarejo, a cidade, o estado, o país, sabe? Se um fez merda, a culpa é de todo mundo. Pessoas inocentes, como a JJ tá falando, né? Salete, isso na China a pessoa some. Valdirene, que bom que ele está se dando bem na carreira de cantor, que tenha muito sucesso. Salete, a atriz de Love 020 sumiu também. Essa aí, coitada, já era. Duda, usando essa... assim, eu sei que o que ela fez foi terrível. Mas a gente não sabe... Mas a gente também não viu o julgamento, não sabe até que ponto o que é verdade ou não, né? Mas mesmo assim, eu acho que ninguém tem que sumir por nada. Duda, usando essa foto, parece o Orlando Bloom. Tá parecendo o Orlando Bloom. Ele tá lindo de cabelo azul. Então tá aí, mais uma palmas por ele ser... É isso aí. Fico feliz por ele não ter desistido. A gente sabe que outras pessoas acabam largando a carreira definitivamente, como o próprio Dan Wei, né? Não, Dan Lun, desculpa, gente. Eu troco os denguinhos de vez em quando, que os dois são denguinho, né? O Dan Lun, que é o nosso Fênix de Ashes, ele desistiu mesmo da carreira artística, ele ficou só nos restaurantes dele. Mas tem uns que conseguem seguir em frente e que bom por isso, né? Cada um que decida o melhor pra si, inclusive, né? Duda, o cancelamento do governo, ele te risca da existência do país, não tem nem comparação. É como se você não existisse mais. Exatamente, não tem como comparar um cancelamento estatal, governamental, com um cancelamento público, do público, né? É totalmente diferente, né?
Cris, levando no macro, o país tudo é culpado, meu Deus. Valdirene, palmas pra ele, palmas pra ele. Então tá, meu querido, legal que você falou sobre o assunto. Acho importante, né? E como ele falou, ele não teve nem chance de se defender. Uma pena por isso.